Olá, meus irmãos, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra do CETRELV. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Marco Antônio. Estou aqui no dia de hoje para dar continuidade às nossas palestras, hoje com mais um tema sobre as leis divinas, as leis naturais. Nós vamos falar sobre a lei da reprodução. Mas eu convido a todos, antes de começar, aqueles que desejarem, separar aí do lado um copinho de água, uma jarra, uma caneca, uma garrafa, como acharem melhor, e deixar aí do lado que ao final da nossa palestra vamos solicitar a espiritualidade já presente aqui entre nós, que faça a fluidificação, que faça a magnetização dessas águas, colocando aí aquele remedinho que necessitamos, não só para o nosso corpo físico, mas também para o nosso corpo material. E nós sabemos o quanto faz bem esta água fluidificada para nós. Basta acreditarmos e confiarmos na espiritualidade, que eles são sabedores de tudo aquilo que nós necessitamos, de tudo aquilo que nós precisamos, né? E para dar início, então, à nossa palestra, como é de costume, vamos fazer uma prece de abertura. Então eu convido a todos a cerrarem os olhos e elevar o pensamento até Deus, nosso Pai. Primeiramente, em forma de agradecimento, agradecer pela vida, pela oportunidade do resgate, pela oportunidade do aprendizado, pela oportunidade do crescimento, da evolução. Vamos agradecendo também a Jesus, nosso Mestre, por todo o legado que Ele nos deixou, por ter vindo até nós e ter mostrado o caminho que devemos seguir para a nossa evolução moral, para a nossa evolução espiritual. Queria agradecer também a Dr. Bezerra de Menezes, patrono do CETRELV, e toda a cúpula espiritual desta casa, que nos permite o trabalho, que nos permite fazer parte desta equipe, que as suas bênçãos, as suas luzes recaiam sobre nós. Vamos elevar nosso pensamento em uma só voz, em um só pensamento, até Deus nosso Pai, com a oração maior, a oração que Jesus, nosso Mestre, nos deixou. E que ela possa ser, de lá, transformada em bênçãos e luzes, a recair sobre todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feito, meu Pai, a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que nossas mentes e nossos corações possam ser abertos para entendermos um pouquinho daquilo que vamos ver nessa palestra no dia de hoje. Como eu já disse, nós vamos fazer o capítulo 4, Lei da Reprodução, e isso está no Livro dos Espíritos. A Lei da Reprodução tem como os tópicos a população do globo, sucessão e aperfeiçoamento das raças, obstáculo à reprodução, casamento e celibato e poligamia. Kardec fez uma pergunta à espiritualidade, aos espíritos, e essa pergunta é a 686 do Livro dos Espíritos, e ela é assim: é lei da natureza a reprodução dos seres vivos? E os espíritos responderam direto, né? Evidentemente, sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. A reprodução é essencial para a manutenção da vida no globo. Sem ela, o nosso corpo, né? O mundo corporal seria extinto.
Então nós somos seres sexuados e precisamos da reprodução, precisamos nos reproduzir para dar sequência ao nosso crescimento, à nossa evolução no planeta Terra ou em outro planeta qualquer, que nós sabemos que na casa do meu pai há várias moradas, então não necessariamente aqui na Terra, nós podemos renascer em outros mundos, nós podemos reencarnar em outros mundos, muitas vezes para nos aperfeiçoarmos e às vezes até, quem sabe, para ajudar na evolução daquele planeta, dependendo do grau de evolução que ele se encontra, né? E pensando na progressão, né, crescente da Terra, né, cada vez nascendo mais gente, Kardec fez uma outra pergunta, que é a seguinte: indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará o tempo em que seja excessiva na Terra? Os espíritos responderam de maneira simples também. Ele disse: não. Deus a isso tudo provê e mantém sempre o equilíbrio. Então, né, a resposta continua, né, mas Deus dá sempre o equilíbrio, Ele provê o necessário para nós. Nada que Deus vai fazer será prejudicial a gente. Se a Terra não consegue mais ter mais população, obviamente nós seremos em outros planetas, mas Deus mantém o equilíbrio de tudo, tá? Deus mantém tudo em harmonia, tudo em estabilidade para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Continuando, né? O próximo tópico da lei da reprodução é a sucessão e aperfeiçoamento das raças. E Kardec faz uma pergunta também bem interessante à espiritualidade, que é a seguinte: há nesse momento raças humanas que evidentemente decrescem? Virá momento em que terão desaparecidos da Terra? E os espíritos respondem: assim acontecerá de fato, em que outras lhes terão tomado lugar, como outras um dia tomarão a vossa. Nós somos seres em evolução, né? Nós já fomos homens primitivos. E hoje somos um pouquinho mais inteligentes, né? Usamos mais da inteligência do que da força bruta, né? Isso fica evidente na próxima pergunta, que é a seguinte: os homens atuais formam uma criação nova ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? A resposta que os espíritos nos dão são os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Assim, a atual raça humana, que pelo seu crescimento tende a invadir toda a Terra e a substituir as raças que se extinguem, terá sua fase de crescimento e de desaparição. Substituí-la-ão outras raças mais aperfeiçoadas, que descenderão da atual, como os homens civilizados de hoje descendem de seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Já comentamos, né? Nós somos os mesmos que reencarnamos em novos corpos, nos aperfeiçoamos, voltamos para a pátria espiritual, lá também aprendemos, lá também evoluímos e voltamos à Terra em corpos novos, mais aperfeiçoados, e assim sucessivamente nós vamos nos reproduzindo, nós vamos
nascendo, voltando à pátria espiritual, reencarnando e evoluindo. O planeta evolui e nós evoluímos junto com o planeta. Kardec ainda faz uma outra pergunta. Do ponto de vista físico, são de criação especial os corpos da raça atual ou procedem dos corpos primitivos mediante a reprodução? Olha que bonita resposta aqui. A origem das raças se perde na noite dos tempos. Mas como pertencem todas à grande família humana, tá? A origem se perdeu. Mas sabemos que todos pertencemos à grande família humana. Qualquer que tenha sido o tronco de cada uma, elas puderam aliar-se entre si e reproduzir tipos novos. Então, essa evolução do nosso corpo é a mistura dessas raças, né? Que vão evoluindo e cada vez mais se aprimorando, cada vez mais se aperfeiçoando. Que é aquilo que nós viemos fazer aqui na Terra, né? Nos aperfeiçoar. E a lei da reprodução nos permite isso. Na próxima pergunta, que é a 691, Kardec pergunta: qual, do ponto de vista físico, o caráter distinto e dominante das raças primitivas? Então, a raça primitiva, desenvolvimento da força bruta, à custa da força intelectual. Agora dá-se ao contrário. O homem faz mais pela inteligência do que pela força do corpo. Todavia, faz 100 vezes mais, porque soube tirar proveito das forças da natureza que não conseguem os animais. Ou seja, nós fomos evoluindo, nós fomos crescendo. O primitivo, o homem bruto lá, usava muito mais da força física, tudo era caça, era tudo rudimentar. E conforme foram as raças se misturando, nós fomos evoluindo, nós fomos ampliando o nosso conhecimento e passamos a usar mais a mente do que o corpo físico, apesar de fazer mais hoje, mas usamos muito mais a inteligência, que foi aprimorando de acordo com a nossa evolução, de acordo com o aperfeiçoamento das raças. Na próxima pergunta que Kardec faz, ele diz assim: será contrário à lei da natureza o aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência? Será mais conforme a essa lei deixar que as coisas seguissem seu curso normal? Aqui tudo é muito interessante, ó. Tudo se deve fazer para chegar à perfeição, e o próprio homem é um instrumento que Deus se serve para atingir a esses fins. Ou seja, nós somos criaturas, né? Nós somos criados por Deus, mas Deus usa a nós, a sua própria criatura, para criar também, né? Quando ele diz aqui, o próprio homem é um instrumento de Deus, que se serve para atingir seus fins. Nós somos criaturas, mas também somos criadores. Sendo a perfeição a meta para que se tende a natureza. Favorecer essa perfeição é corresponder às vistas de Deus. Uma segunda parte da mesma pergunta: mas geralmente os esforços que o homem emprega para conseguir a melhoria das raças nascem de um sentimento pessoal e não objetivam senão o crescimento de seus gozos. Isso não lhe diminui o mérito? E aí, mais uma vez, com toda a sabedoria, né, a espiritualidade nos responde: que importa que seja nulo de seu merecimento,
desde que o progresso se realize. Cabe-lhes tornar meritório pela intenção o seu trabalho. Demais, mediante esse trabalho, ele exercita e desenvolve a inteligência sob o aspecto que maior proveito tira. Né? Então, demais, mediante esse trabalho que exercita e desenvolve a inteligência e sob o aspecto que maior proveito tira. Né? Então, mesmo que o homem faça isso sem muito consciência, né? Ao longo do tempo ele vai aprender, nós estamos aprendendo, nós vamos tomando consciência e vamos tirando proveito disso para a nossa evolução, para o nosso crescimento e aperfeiçoamento da raça, né? Um outro item que tem, o próximo item, é o obstáculo à reprodução. E, entre outras perguntas, né, tem que são contrárias à lei da natureza, às leis e os costumes humanos, que tem por fim ou por efeito criar obstáculo à reprodução? A resposta que temos é: tudo o que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. Ou seja, tentar impedir a reprodução é contrário à lei geral. Mas, entretanto, continuando a resposta aqui, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies e das quais o próprio homem acabaria por ser vítima. Pratica ele o ato repreensível, impedindo essa reprodução. E aí vem a resposta da espiritualidade, que é a seguinte: Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder de que ele deve usar sem abusar. Mais uma vez, a criatura, né, podendo usar a sua inteligência. Pode, pois, regular a reprodução de acordo com as necessidades. Não deve opor-lhe sem necessidade. A ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispõe para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza. E é ainda isso o que distingue dos animais, porque ele obra com conhecimento de causa. Mas os mesmos animais também concorrem para a existência desse equilíbrio, porquanto o instinto de destruição que lhe foi dado faz com que, provendo a própria conservação, obstenha ao desenvolvimento excessivo, quiçá perigoso, das espécies animais e vegetais que se alimentam. Ou seja, tudo que impede o progresso é contrário às leis naturais, às leis de Deus. Mas, por algum motivo, um animal ou uma planta que passa a crescer demais ou a se reproduzir demais, isso pode prejudicar o desenvolvimento como um todo. É permitido ao homem, com a sua inteligência, frear ou até mesmo extinguir com aquela tipo de animal ou aquela planta que está fazendo mal para o desenvolvimento global, para o desenvolvimento como um todo. Então, nesse sentido, é permitido que o homem, usando a sua inteligência sem abusar, possa frear a reprodução de um animal ou de um vegetal. A próxima pergunta, que é a 694, Kardec pergunta aos espíritos de que se deve pensar dos usos
cujo efeito consiste em obstar a reprodução para a satisfação da sensualidade. E olha a resposta curta, mas bem incisiva da espiritualidade. Isso prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem é material. Ou seja, que se deve pensar dos usos cujo efeito consiste em obstar a reprodução para a satisfação. Quando o homem pensa só na satisfação, ele esquece todo o resto, é só a sensualidade, é só aquele sentimento sem amor, sem... Isso mostra o quanto somos ainda muito material. É lógico que em nosso atual estado, essa reprodução, ela vem ainda com algum sentimento, com alguma emoção de satisfação. E é isso que nos faz reproduzir, nos dá incentivo a reproduzir na atual conjuntura, no atual estágio que nos encontramos, esse prazer na reprodução é normal. Nós somos seres sexuados e dependemos disso para reproduzir. Isso é normal. O que não é normal é transformar isso simplesmente em satisfação. Nada tendo a ver com reprodução, passa a ser uma coisa perigosa, passa a ser pernicioso. E isso é esse item é uma das coisas que mais desviam o homem do seu caminho. Então temos que tomar cuidado. Ter prazer no ato sexual, na reprodução, é normal, dado ao estágio que nos encontramos. Mas o abuso disso é prejudicial ao homem, é prejudicial à evolução, inclusive. O próximo item que traz o nosso livro, é casamento e celibato. A pergunta 695: será contrário à lei da natureza o casamento? Isso é, a união permanente de dois seres? E tem uma coisa muito interessante aqui, eu vou ler de novo. Será contrário à lei da natureza o casamento? O casamento. Isso é a união permanente de dois seres. E a resposta é um progresso na marcha da humanidade. Percebam aqui que Kardec já coloca aqui o casamento como união permanente. É óbvio que nós sabemos que muitas uniões não podem ser permanentes porque elas se tornariam prejudiciais às pessoas, O dia a gente tem um divórcio, separação, e muitas vezes isso é necessário porque senão não seria ruim às pessoas. Isso acontece porque às vezes o amor não prevaleceu, ou seja, alguma coisa aconteceu. E como o casamento, essa união do casamento em si é uma lei dos homens, ela pode ser modificada e ela pode ser, sim, pode haver a separação, pode haver o divórcio aí, A próxima pergunta é: que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Lembrando, casamento, Kardec definiu como união permanente de dois seres. E a resposta é assim sensacional. Seria uma regressão à vida dos animais. Ou seja, seria voltar a ser primitivos,
né? Onde não há o amor, onde não há nada de amor, onde não há nada que vai te elevar, nada naquela união, simplesmente satisfação. O estado de natureza é o da união livre e fortuita dos sexos. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso na sociedade humana, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diferentes. A abolição do casamento seria, pois, regredir a infância da humanidade e a colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. Até os animais, né? Tem alguns animais aí que eles fazem união para sempre, né? E eles só procuram outros parceiros se um deles morrer, se um deles, né, desaparecer. Caso contrário, eles continuam com aquilo. Então, se o casamento, se fosse ao contrário, né, nós seríamos, às vezes, até menos que alguns animais. Dando continuidade à pergunta 697, está na lei da natureza ou somente na lei da humana a indissolubilidade absoluta do casamento? A gente comentou um pouquinho antes isso, né? E ele está dizendo aqui que é uma lei humana muito contrária da natureza, mas o homem pode modificar suas leis. Só as leis da natureza são imutáveis. Então, quando a união, né, é fraterna, é de aquele amor incondicional, ela faz parte da lei da natureza. Então, essa não muda. Tem uma outra pergunta aqui, a 698, que devemos prestar muita atenção. Fala sobre o celibato. O celibato voluntário representa um estado de perfeição meritória aos olhos de Deus? E presta atenção na resposta. Não. Os que assim vivem por egoísmo desagradam a Deus e enganam ao mundo. Tentar frear a sexualidade, né, do homem no estágio em que se encontra é tentar parar um rio com as mãos. Ela não vai conseguir. Ela é contra a lei natural. Mas há suas exceções, sim. Tá? Há casos em que você abre mão da reprodução, abre mão de ter uma família, abre mão de reproduzir por um bem maior, né? Por uma coisa maior. Isso sim é bem visto aos olhos de Deus, é bem visto aos olhos de Deus, porque você, de uma certa forma, está contribuindo para a evolução, porque você está se privando de ter uma família, se privando da lei natural da reprodução para ajudar ao próximo. Isso a gente vai ver bem claro aqui na próxima pergunta, que é a 699. Da parte de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício que fazem com o fim de se voltarem de modo mais completo ao serviço da humanidade. E a espiritualidade diz, isso é muito diferente. Eu disse, por egoísmo, todo sacrifício pessoal é mérito, quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, maior o mérito. E aí tem aqui, não é possível que Deus se contradiga, nem que ache mal o que ele próprio fez. Nenhum mérito, portanto, pode haver na violação de sua lei. Mas se o celibato em si mesmo não é um estado meritório,
outro tanto não se dá quando constitui, pela renúncia às alegrias da família, um sacrifício praticado em prol da humanidade. Todo sacrifício pessoal, tendo em vista o bem, sem qualquer ideia egoísta, eleva o homem acima de sua condição material. Ou seja, né, como nós comentamos, se ele for em prol de um bem maior, ele é bem visto, sim. O último tema que tem aqui fala sobre a poligamia, e são duas perguntinhas. Kardec pergunta à espiritualidade: a igualdade numérica, que mais ou menos existe entre os sexos, constitui indício de uma proporção em que devam se unir? Sim. A resposta dos espíritos, porquanto tudo na natureza tem um fim. Então, existe mais ou menos, às vezes o sexo feminino está em maior número, em geral, o masculino em menor número, mas existe uma certa proporção. Existe essa proporção por quê? Porque Deus é justo em tudo e Ele faz com que as coisas tenham equilíbrio. E essa proporção faz com que tenha um fim, que o homem, a mulher, o macho, a fêmea, se unam para dar continuidade à evolução dos seres, né? À evolução da raça. E a próxima pergunta fala da poligamia, realmente, né? Qual das duas? É a pergunta 701. Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é a mais conforme à lei da natureza? E aí, a resposta dos espíritos é a seguinte: a poligamia é lei humana cuja abolição marca um progresso social. Então, a poligamia já é um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundir na afeição dos seres que se unem. Tem que se fundar nas afeições dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, apenas sensualidade. Se a poligamia fosse conforme a lei da natureza, deverá ter possibilidade de se tornar-se universal, o que seria materialmente impossível dada a igualdade numérica dos sexos. Deve considerar como uso ou legislação especial apropriada a certos costumes, em que aperfeiçoamento social fez com que desaparecesse pouco a pouco. A poligamia ainda hoje existe e é legal em alguns povos, né, em algumas sociedades, mas como disse a resposta dos espíritos, se ela fosse lei natural, ela se propagaria, seria um mais natural, e não é. Né? O natural é a poligamia, porque existe afeição, porque existe algo mais, né? Não só sensualidade, mas como é uma lei humana, ela pode ser alterada e, quem sabe, chegará um dia onde todos os povos ela se extinguirá, né? Nós vamos chegando ao fim dessa palestra, né? Espero ter colaborado em algumas coisas. Mas vamos a um resuminho de tudo que nós vimos aqui, né? Sobre a lei da reprodução. A lei da reprodução é essencial para a manutenção da vida no globo. Sem ela, o mundo corporal seria extinto. É através da reprodução que as raças humanas se depuram. Deus mantém tudo em equilíbrio, à medida em que diminui a população das raças primitivas, reconhecidas por sua força bruta. Abre-se espaço para novas raças aprimoradas, desenvolvidas em seu intelecto. Um dia a nossa raça será substituída por outra, que será capaz de progredir muito mais com os mesmos recursos disponíveis nesse planeta. Até mesmo o homem é
instrumento de Deus para o progresso do mundo. O aperfeiçoamento genético das raças animais e vegetais, realizado pelo homem, mesmo que por interesse pessoal, faz evoluir a natureza no caminho da perfeição. Mas atrasa o seu próprio progresso o homem que impede ou dificulta a reprodução sem razão ou apenas para satisfazer a sua sensualidade. Da mesma forma, nos relacionamentos poligâmicos, sem afeição real, apenas a satisfação da sexualidade e o progresso moral é nulo. Então aqui eis um resuminho da lei da reprodução. Espero realmente que tenha colaborado em alguma coisa para vocês. Aqueles que quiserem se aprofundar, vá no Livro dos Espíritos, neste capítulo, e tem alguns livros aí também que são recomendados nas obras espíritas que falam sobre os assuntos. Como prometido então lá no começo da nossa palestra, vamos fazer o encerramento agora e a fluidificação das águas. Então, eu vou convidando-os a todos mais uma vez para levar o pensamento até Deus, nosso Pai. Pedir à espiritualidade amiga de luz que se encontram conosco nesse momento, que coloquem, que magnetizem esta água que nossos irmãos deixaram aí do lado, que nessa água possa ser colocado aquele bálsamo consolador, aquele remedinho necessário para as nossas feridas espirituais ou corporais. Que esta água fluidificada nos traga um bem-estar. Meu Deus, Pai Celestial, pela sua misericórdia, que os espíritos de luz possam magnetizar a todas essas águas. E assim vamos chegando ao encerramento de mais uma palestra, agradecendo por esta grande oportunidade, agradecendo por tudo que nos foi oferecido e ofertado na noite de hoje, que nós possamos abrir nossas mentes e nossos corações para o entendimento e principalmente para colocar em prática o que aprendemos hoje sobre a lei da reprodução. Meu Pai, muitíssimo obrigado por mais essa oportunidade. Que nós possamos estar juntos mais uma vez, quando for necessário. Que nós possamos estar juntos mais uma vez, assim que for solicitado a minha presença para uma palestra. Agradeço pela oportunidade. Espero que meus irmãos tenham entendido e compreendido, que de alguma maneira eu possa ter ajudado-os. Eu convido a todos a elevar o pensamento mais uma vez, para encerrarmos esta palestra com a prece da nossa Mãe Maria, a Mãe de Deus, a Mãe que deu início a todo esse nosso ensinamento. Então vamos dizendo Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nosso irmão Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigado, meus irmãos, mais uma vez. Espero ter colaborado com vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado, de coração, mais uma vez. Vejo vocês na quinta-feira próxima, na nossa reunião mediúnica. Que assim seja, graças a Deus.